E aí, galera do sexto ano, beleza? Espero que esteja tudo certo com vocês aí durante essa quarentena, tranquilo? Nós vamos trazer agora o vídeo para vocês corrigindo as atividades que foram enviadas aí para vocês fazerem em casa, tranquilo? Nós vamos dar início pela atividade em PDF, tá? Essa atividade aqui que foi enviada para que vocês pudessem fazer a leitura das páginas e posteriormente responder as questões, tranquilo? Olha só. De acordo com o assunto estudado nas páginas 86 a 90 do livro didático, né, que foi as páginas que foi mandado para que vocês fizessem a leitura, responda. Aí você ia responder essas questões aí de acordo com o que foi entendido no assunto, né? Vamos lá. Na imagem abaixo, coloque o nome dos círculos imaginários em seus respectivos lugares, certo? Então, a imagem que a gente vê é do planeta Terra, né? E o que você ia ter que fazer nessa questão? Você ia ter que colocar o nome dos círculos. Lembra que nós estudamos também em sala isso, quando a gente estávamos juntos? Pois então, era a questão bem tranquila. Você só ia colocar o nome do círculo que está sendo representado, né? Por essas setas aqui. Por exemplo, o primeiro, olha só. Você ia colocar que é o Círculo Polar Ártico, que fica situado mais ao norte do nosso planeta, né? Abaixo dele, o Trópico de Câncer. No meio, a linha do Equador, certo? Vocês lembram lá da linha do Equador, que divide nosso planeta em dois hemisférios, norte e sul. Abaixo da linha do Equador temos o Trópico de Capricórnio e no extremo sul do planeta, o Círculo Polar Antártico, tranquilo? Então essa questão aí era para você fazer dessa forma. E aí, acertaram? Vão corrigindo aí. A segunda questão agora, galera, vamos fazer da seguinte forma. Observe as alternativas abaixo e marque apenas aquelas que contêm astros iluminados, certo? Os astros iluminados são aqueles que não têm luz própria. É aqueles astros que recebem luz. Eles não emitem a sua luz, eles recebem de alguém, de algo, de alguma coisa, tranquilo? E a resposta correta você marcaria letra C e letra D, né, pessoal? Satélites e os planetas, beleza? Vamos lá, terceira questão. Explique com suas palavras por que Plutão foi rebaixado a planeta anão, tranquilo? Como sugestão de resposta eu coloquei dessa forma. Verifique se a sua está parecida com a minha. Se estiver, tudo bem, está correto, tranquilo? Plutão foi descoberto no ano de 1930 e até o ano de 2006 era considerado o nono planeta do Sistema Solar. No entanto, as constantes descobertas de novos corpos celestes com características e propriedades muito similares ao dos planetas existentes fizeram com que a União Astronômica Internacional modificasse a definição de planeta, o que excluiu Plutão dessa categoria, certo? Então a resposta é basicamente dessa forma que você iria colocar na sua atividade. A quarta questão dizia o seguinte: observe a imagem abaixo. Nela estão incluídos todos os planetas que fazem parte do Sistema Solar. Coloque o nome de cada um e de acordo com a sua ordem partindo do Sol, né? A imagem que a gente tem é do Sistema Solar, né, galera? O Sol aqui e nós temos a ordem do nosso planeta. Essa questão era bem tranquila. Você ia ter que colocar em ordem, na ordem numérica, qual o nome de cada planeta, né? Isso você já está careca de saber, eu aposto. Aí você ia colocar da seguinte forma. O primeiro, Mercúrio, seguido, Vênus, Terra, Marte. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Era somente isso para fazer na quarta questão, beleza? Vamos lá. E na quinta e última questão, você ia marcar sobre o Sistema Solar, assinale V para alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Você ia ter que ler a assertiva e você ia colocar se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá. A alternativa A. Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de planeta anão, apenas por ser muito pequeno, né? Lembra que a gente falou lá atrás? Então essa alternativa ela é verdadeira, beleza? Letra B. O Sistema Solar é composto por 8 planetas, 4 deles rochosos e 4 gasosos, tranquilo? Essa alternativa B também é verdadeira. Alternativa C. O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, tranquilo? Alternativa também verdadeira.
Letra D, os dois planetas vizinhos da Terra são Marte e Júpiter. E aí? Tá errado, né, galera? Alternativa D é falsa. Alternativa E, a Lua terrestre é o único satélite natural do Sistema Solar. Alternativa falsa também, né, galera? Outros planetas também têm satélites naturais. E a última, alternativa F, apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido em todo o Sistema Solar. Isso já foi comprovado pela ciência, né, pessoal? Essa também é falsa. Tranquilo? Então essa foi a resolução da nossa atividade em PDF que foi enviada para casa de vocês, tá? Agora nós vamos dar continuidade à correção, mas com as atividades lá da página do livro, né, de acordo com o seu cronograma aí que você tem na sua casa. Pois bem, pessoal, então dando continuidade à nossa correção aqui das nossas atividades, agora nós vamos para as atividades do livro, certo? Que são aquelas atividades que decorrem das videoaulas que foram enviadas para vocês. Começando lá pela página 104, né, que está aí no cronograma de vocês, nós vamos partir a correção. Mas aí tem um pequeno detalhe. Algumas questões da atividade, aí eu quero que vocês acompanhem comigo no livro de vocês, lá na página 104, que a partir daí nós temos algumas questões que tratam do assunto de fuso horário, tá, galera? Esse assunto nós ainda não discutimos, nós ainda não trabalhamos ele. Então o que você vai fazer? Você vai pular as questões que relacionem a fusos horários, tá? Que nós vamos resolvê-las em um outro momento. Nós vamos retornar depois e resolver apenas as questões de fuso horários, assim que a gente conseguir passar esse assunto aí de fuso horário para você que está em casa. Beleza? Vamos lá. Página 104. A primeira questão dizia o seguinte, pessoal. Diferencie um equinócio de um solstício. Lembra que nós falamos na nossa videoaula? Então, como sugestão de resposta, eu coloquei da seguinte forma para você. Veja se está parecido aí no seu livro, tá? Se tiver parecido com a resposta, tudo bem, você acertou. Tranquilo? No equinócio, há uma distribuição da luz solar de forma igual para os hemisférios. No solstício, o Sol incide com mais frequência em apenas um dos hemisférios, onde dias e noites variam. Os dias e as noites têm durações desiguais, pois, se for verão, as noites serão mais curtas e os dias mais longos. No inverno é o inverso, tá? Falamos isso aí, né, pessoal? Tranquilo essa questão. Vamos lá. Agora você vai pular, como eu falei, para a questão número 3 aí do seu livro, tá? Já na página 105. A número 3 dizia o seguinte: observe a sucessão das imagens abaixo e responda. Você vai olhar essas 4 imagens que você tem aí no seu livro, né? E você vai analisá-las e você vai responder as questões de acordo com essa observação. Essa observação do olhar geográfico. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula que o olhar geográfico não é simplesmente apenas olhar, e sim como olhar, certo? É aquele olhar crítico que nós temos sobre as coisas. Beleza? Vamos lá. A primeira questão ela diz o seguinte: em que espaço de tempo as mudanças representadas acontecem, né? Ele quer saber que espaço de tempo as mudanças que nessas imagens, na sequência das 4 imagens acontecem, né? Então você respondeu o que, galera? Que é em um dia, no período de um dia, né? Ou seja, mais ou menos 24 horas, tá? Era isso que você ia colocar na letra A. Letra B. Qual o movimento da Terra é responsável por essa sucessão? Lembra lá do assunto? Qual é o movimento da Terra que é responsável pela mudança dos dias, pela passagem dessas 24 horas, né? Você vai colocar o quê? Movimento de rotação, tá? Bem tranquilo essa questão aí também. Então, prosseguindo, aí você vai passar as questões de fuso horário e você vai lá para a questão número 9, tá, galera? Número 9, lá na página 108, tranquilo? A questão número 9 da página 108, ela vai dizer o seguinte: assinale F para falso ou V para verdadeiro em relação ao universo. Podemos afirmar que. Então é aquele tipo de questão que você vai ter que colocar se é verdadeiro ou se é falso. Você vai ter que julgar as assertivas, tá? Então a assertiva A, olha só o que diz a assertiva A. Entre todas as galáxias, a Via Láctea é a que mais nos interessa, pois nela está situado o Sistema Solar. Verdadeiro ou falso, pessoal? Tá aqui, ó, verdadeiro, né, galera? A Via Láctea é a nossa galáxia, a galáxia que a gente reside, né? Que está localizado no Sistema Solar, beleza?
Alternativa B. Gravitando entre as órbitas de Marte e de Júpiter, encontram-se os pequenos astros denominados de asteroides, né, pessoal? A alternativa B também é verdadeira. Marque aí no seu livro aí, tá? Alternativa C. A teoria do Big Bang, ela procura explicar a origem do universo, como tendo sido resultante da exposição de um átomo primordial fortemente carregado de energia, ocorrida há aproximadamente 15 bilhões de anos, né? É a teoria do nascimento da Terra, né, pessoal? Essa teoria do Big Bang, lembra que a gente já falou também, sabe? Então essa questão lá vai ser verdadeira, a letra C, tá? E por último, a letra D diz o seguinte: há eclipse solar quando a Lua penetra no cone de sombra da Terra, ocultando o Sol total ou parcialmente, né, galera? Lembram lá do assunto dos eclipses? Essa questão ela é falsa, tá? Essa questão está se referindo ao eclipse lunar, né, galera? Quando a Lua, entre o cone de sombra da Terra, oculta o Sol total ou parcialmente. Não eclipse solar, como está dizendo aqui. Então você vai marcar que é falso. Beleza? Então, pessoal, questão número 10 agora, tá? A questão número 10, ela dizia o seguinte: observe o mapa abaixo para responder as questões, tá? O mapa que tinha no livro de vocês aí era esse aqui, né? Você teria que analisar o mapa e responder o que estava sendo perguntado. Tem um pequeno texto, né, abaixo desse mapa que eu vou ler para vocês aí. Acompanhe aí no livro de vocês daí da casa. Vamos lá. Antônio é um homem de negócios que precisa viajar constantemente. Em 2012, Antônio passou quase todo o ano viajando pelo mundo. Saiu do Brasil em janeiro, levando na bagagem roupas leves, pois nessa época o clima do Recife apresenta temperaturas bastante elevadas. Contudo, Antônio esqueceu que em lugares distintos o clima é bastante diferente. E assim, lá se foi Antônio. Sua agenda previa uma parada em Nova York para visitar a matriz da empresa que trabalhava. Depois em Paris, capital da França, onde visitaria alguns de seus sócios. E dessa cidade partiria imediatamente para a Antártica, onde visitaria uma área de estudos sobre minerais em regiões geladas. A seguir, voltaria para a cidade do Cabo, na África do Sul, onde visitaria uma mina de diamante e de lá retornaria ao Brasil. Agora respondam, certo? Aí o que está querendo dizer aqui com esse texto, né, pessoal? E você junta o texto com a imagem. O Antônio é o ponto vermelho, né, galera? É essa rota em vermelho aqui que ele está fazendo no mundo, né? Então o texto ele está contando a história do Antônio, o percurso que o Antônio fez. Se você analisar agora que você já fez a leitura do texto, analisar o sentido do caminho, né, percorrido pelo Antônio Vermelho, pelo mundo, ao redor do mundo, você vai conseguir entender quais os lugares que ele passou, certo? Então a questão estava pedindo isso de você. Agora vamos lá para a alternativa A da questão, né? A alternativa A ela diz o seguinte: por quantas zonas climáticas Antônio passou? Aí você ia ter que ter aquele olhar geográfico diante da imagem lá, né? Analisar o mapa, ler o mapa, fazer a leitura do mapa. Lembra que nós ensinamos a fazer a leitura de mapa na sala ainda? Pois então, você vai ter que utilizar essa ferramenta para responder essa questão. Então, por quantas zonas o Antônio passou? Por 4, né, galera? Por 4 zonas climáticas. Tranquilo? Letra B. Antônio chegou a Nova York no dia 11 de janeiro. E qual estação do ano ele encontrou nesse local? Lá em Nova York, na América do Norte, galera. Nessa época é inverno, né? Aí você vai ter que colocar inverno. Letra C. A letra C, como eu falei, ela fala de fuso horário, tá? E aí nós vamos pular diretamente para a letra D, tá, pessoal? Quando a gente trabalhar o fuso horário, na próxima aula a gente vai voltar nessas questões aí, tranquilo? A letra dela diz o seguinte: em todo o percurso, em quais lugares Antônio precisou usar roupas mais pesadas por causa do frio? Aí você ia colocar de acordo com o texto, né? Dessas 3 cidades, seriam Nova York, em Paris e na Antártica, né? Já que o Brasil é um país tropical. Letra E, na cidade do Cabo, Antônio chegou no dia 22 de março. Qual era a estação do ano nessa época aí, galera? Na cidade do Cabo. Você ia colocar outono, era a estação do ano, beleza? Vamos lá.
A 11ª questão, você ia ter que marcar a alternativa correta, é aquela de assertiva, tá? Vamos lá. Marca a alternativa correta sobre as estações do ano. E a alternativa é a letra D. Beleza, pessoal? A letra D que diz o seguinte: o movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Lembra que nós falamos disso no assunto? Pois então, esse é o seu gabarito aí da 11ª. A 12ª dizia o seguinte: ao longo do ano, nem sempre as noites e os dias têm a mesma duração. Marque a alternativa que indica a estação do ano, caracterizada pelas noites mais longas que os dias, tá, pessoal? O seu gabarito nessa questão vai ser a letra A, certo? No qual dizia inverno, beleza? Vamos lá. E a 13ª questão, a nossa última questão, tá? Você ia ter que analisar a imagem. Observe o movimento de translação da Lua ao redor da Terra, certo? Você ia ter que fazer uma análise dessa imagem para depois responder. Aí ele dizia o seguinte: baseando-se nos estudos que fizemos no cenário 3 deste capítulo, numere cada uma das fases da Lua pela ordem que aparece no mês lunar e pela sua posição em relação à Terra e ao Sol. Lembra do movimento de translação da Lua, que nós chamamos de revolução, certo? E que é responsável pelas fases da Lua? Pois então, aí você ia ter que lembrar disso aí para responder essa questão, tá, galera? A resposta seria essa aqui, tá? Começando daqui: a primeira, segunda, terceira e a quarta e última fase da Lua, certo? No decorrer do percurso desse movimento de translação ou revolução lunar. Beleza, pessoal? Então, galera, essa foi a correção da nossa atividade dessa primeira quinzena do mês de abril, durante o período de quarentena, tá? Novamente reforçando para você: fique em casa, se cuide, lave bem as mãos, sempre mantendo higienizado, tranquilo, que logo logo vamos estar vencendo essa dificuldade e a gente com certeza estaremos juntos para conseguirmos agregar muito mais conhecimento, tá? Muito obrigado.